Todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos compartilhar mais uma meditação da Palavra do Senhor Deus dentro do tema Vitória em Cristo. E o título da nossa meditação, Por Caminhos Seguros. O versículo está lá em João capítulo 5, verso 19, que diz assim: O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Então nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que ele mesmo falou, nada ele podia fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Então, Jesus Cristo ele segue o exemplo do Pai, e nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que teve o exemplo do Pai. E assim estarmos seguros. Tem um texto lá em Mateus capítulo 7. Se você puder acompanhar, abrir sua Bíblia juntamente comigo. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Diz assim, capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição. Olha, o verso logo tem uma mensagem que ordena, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é amplo ou espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Estou lendo na versão da Bíblia King James 1611. Daí está, há um caminho seguro, é o caminho estreito. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, entrai pela porta estreita, essa porta na qual existe um caminho, o caminho estreito, que conduz à vida. E são poucos que encontram nessa porta para andar por esse caminho. Mas esse caminho é o caminho seguro. É o caminho que te traz segurança, pois é o caminho da vida, não é o caminho de perdição, não é o caminho do mal. O caminho do mal é o caminho largo. Fala que muitos vão por esse caminho. Mas lendo aqui a meditação, compartilhando o texto aqui inspirado, diz assim: as palavras de Cristo nos ensinam que devemos nos considerar inseparavelmente ligados ao nosso Pai Celestial. Seja qual for nossa posição, dependemos de Deus, que segura em suas mãos todos os destinos. Ele nos designou nossa obra e nos dotou de faculdades e meios para ela. Enquanto submetermos a vontade à sua e confiarmos em sua força e sabedoria, seremos guiados por caminhos seguros para realizar a parte que nos cabe em seu grande plano. Olha, enquanto submetermos a vontade à sua, ou seja, a nossa vontade, à vontade dele, e confiarmos em sua força e sabedoria, seremos guiados por caminhos seguros para realizar a parte que nos cabe em seu grande plano. Aquele, porém, que confia na sabedoria e poder próprios, está se separando de Deus. Isso aqui é fatal. Se você confia na sua própria sabedoria e poder, você está se separando de Deus. Em vez de trabalhar em harmonia com Cristo, cumpre o desígnio do inimigo. É do inimigo de Deus e dos seres humanos. Então, quando confiamos em nossa própria sabedoria e poder, estamos nos separando de Deus. Em vez de trabalhar em harmonia com Cristo, estamos aí a cumprir o desígnio do inimigo,
de Deus e dos seres humanos. Então, para estarmos no caminho, sermos guiados por um caminho seguro, precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus e confiarmos sua força e sabedoria. E seremos guiados assim por caminhos seguros para realizar a parte que nos cabe em seu grande plano. Então, este é o caminho seguro, para não desviarmos do caminho estreito e acabarmos indo pelo caminho do mal, o caminho da perdição. Então, esse é o caminho seguro contra o pecado. Submetermos a nossa vontade à vontade de Deus e confiarmos na sabedoria dele e na sua força. Tem um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 21, que diz assim: porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo, ele nos deixou um exemplo para que sigamos as suas pisadas, os seus passos. Então, aí há um caminho. O caminho pelo qual Cristo ele andou é um caminho seguro. E aqui em 1 João, capítulo 2, verso 6 diz assim: aquele que diz que está nele em quem Cristo, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Então, se eu digo que eu estou em Cristo, eu devo andar da mesma maneira como ele andou. Isso vai ser na minha conduta, na minha obediência. Cristo, ele andou fazendo bem, andou cumprindo os mandamentos de Deus, guardando os seus mandamentos, exaltou a lei de Deus. Ele não acabou com a lei de Deus, mas exaltou a lei de Deus. Então, aquele que diz que está nele vai andar da mesma maneira como ele andou. E ele nos deixou o exemplo, né, para que sigamos os seus passos, as suas pisadas, a um caminho seguro. E esse caminho é andar como Jesus andou. Continuando aqui, a meditação diz assim: o Salvador continuou: tudo quanto o que este o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. João capítulo 5, verso 19 e verso 21. Os saduceus afirmavam que não havia ressurreição do corpo, mas Jesus lhes disse que uma das maiores obras de seu Pai é ressuscitar os mortos e que ele próprio tem poder de fazer a mesma obra. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João capítulo 5, verso 25. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Cristo declarou que o poder que dá vida aos mortos estaria entre eles, e eles testemunhariam sua manifestação. Esse mesmo poder de ressuscitar dá vida à pessoa morta em delitos e pecados. Ou seja, uma pessoa que transgrediu a lei de Deus, ela está morta, pois o pecado ele gera morte. Mas em Jesus Cristo encontramos a ressurreição e a vida para a pessoa que está morta em delitos e pecados.
Esse espírito de vida em Cristo Jesus, o poder da sua ressurreição, liberta as pessoas da lei do pecado e da morte. Olha, esse espírito de vida em Cristo Jesus, o poder de sua ressurreição, liberta as pessoas da lei do pecado e da morte. Então, é uma boa notícia. A boa notícia é que se você está morto em pecados e ofensas, em Cristo há poder suficiente para ressuscitar você, libertar você da lei do pecado e da morte. O domínio do mal é despedaçado e pela fé a mente é guardada do pecado. Olha, o domínio do mal é despedaçado e pela fé a mente é guardada do pecado. Então significa que o pecado começa na mente, mas uma vez que através do poder de Cristo, da sua ressurreição, já começa agora a nos livrar da lei do pecado e da morte, e o domínio do mal é despedaçado. E pela fé a mente é guardada do pecado. Aquele que abre o coração ao Espírito de Cristo torna-se participante daquele grande poder que lhe fará o corpo ressurgir do sepulcro. Então, essa é a boa nova sobre o poder do mal, sobre o poder do pecado. Em Cristo, a vida, a ressurreição, ele mesmo disse isso, mas há uma ressurreição, a vida, já neste tempo, nestes tempos que estamos vivendo, nesta vida. Libertar você da lei do pecado, da morte, para que você possa viver em novidade de vida. Haja uma ressurreição. E assim, se um dia chegarmos a falecer dormindo no Senhor, quando Ele voltar, Ele irá ressuscitar, nos ressuscitar do pó da terra. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Porque viveram em Cristo e morreram em Cristo. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a promessa de Deus, é vitória sobre o mal e vitória completa, começando nesta vida. Que o Senhor abençoe e o guarde. Convido você a juntos orarmos. Querido eterno Deus, muito obrigado, Pai Celestial, por esse momento de meditação. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada, a vencermos sempre o mal, a lembrarmos das Tuas promessas e a caminharmos no caminho seguro, caminho estreito, no qual o Senhor disse, entrai pela porta estreita, porque pela porta estreita está o caminho estreito que conduz à vida. Interessante que o Senhor mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um caminho seguro, que é em Cristo. E a Tua palavra, ela nos instrui como andarmos nesse caminho, pois toda a palavra testifica, dá testemunho de Ti. Então muito obrigado por termos esse sagrado livro, as Sagradas Escrituras, em mãos, pois assim iremos sempre permanecer no caminho estreito, caminho esse que conduz à vida. Nos abençoa, ó querido Deus, e aos nossos amigos, aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor venha sempre e sempre nos ajudar. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém.